Até mesmo a liberdade de crença está em xeque na China comunista. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Recentes declarações do líder máximo do governo comunista chinês, Xi Jinping, mais conhecido como o Ursinho Poo, deixam claro para todos que o controle que o Partido Comunista Chinês, o PCC, quer implementar sobre a sociedade daquele país está longe de se restringir apenas à área econômica. Desta vez, o alvo declarado de Xi Jinping são as religiões professadas em território chinês, que, de acordo com as palavras do ditador, deverão se adaptar ao socialismo nos moldes praticados na China. Esse tipo de declaração não é mais surpreendente, uma vez que as lideranças comunistas chinesas vêm demonstrando cada vez mais seu interesse em voltar às raízes do comunismo. Ou seja, existe um interesse cada vez maior em controlar a sociedade chinesa cada vez mais. O avanço sobre as religiões é puramente parte de um movimento maior, algo como uma nova revolução cultural, a exemplo daquela feita por Mao Tse-tung décadas atrás, e que possivelmente resultará em consequências tão catastróficas quanto as daquela anterior. Já há algum tempo, temos percebido que o desejo do PCC não se restringe apenas ao controle supremo da economia do país. Enormes esforços têm sido direcionados para o controle de todos os aspectos da vida da população chinesa, com destaque para o sistema de crédito social e também para as infames perseguições realizadas a determinados grupos étnicos que habitam certas regiões do país, com o objetivo de suplantar sua cultura, implementando em seu lugar uma suposta cultura chinesa comunista padrão. E se o objetivo do partidão é moldar a cultura chinesa à sua maneira, as religiões, naturalmente, seriam um alvo prioritário. Contudo, o desejo por exercer total controle sobre os aspectos culturais na China, incluindo aí a questão religiosa, não é novo. Desde os primórdios da Revolução Comunista no país asiático, há um notável interesse por parte dos burocratas de exercer um controle total sobre as religiões praticadas no solo chinês. Budistas e muçulmanos, grupos com grande representatividade entre a população chinesa, são notadamente perseguidos. O caso dos uigures, grupo muçulmano alvo de graves violações de direitos humanos por parte do governo chinês e que já foi tema de um vídeo aqui neste canal, talvez seja o exemplo mais marcante. No caso do cristianismo, vertente religiosa adotada por 100 milhões de chineses, dos quais cerca de 80% se declaram protestantes e aproximadamente 20% se declaram católicos, as perseguições do governo chinês passam inclusive por retiradas de símbolos religiosos de igrejas, prisão de lideranças e adulteração de textos sagrados. Sim, a própria Bíblia sofre modificações nas mãos dos burocratas chineses. Além disso, o PCC criou agências religiosas oficiais para controlar a prática dos cultos na China. No caso católico, foi instituída a Associação Patriótica Católica Chinesa, uma organização diretamente subordinada ao partido, fundada em 1957, com o intuito de ser o órgão oficial de tomada de decisões no âmbito do catolicismo, o que claramente viola os princípios dessa religião, algo que foi afirmado inclusive pelo então Papa Bento XVI em 2007, ocasião em que ele classificou tal associação como inconciliável com a doutrina católica. Na prática, a instituição da Associação Patriótica resultou na criação de duas subdivisões entre os fiéis católicos na China. Uma igreja dita oficial, ou seja, ligada ao Partido Comunista, que é o responsável por nomear os bispos e autorizar as atividades, e a igreja tida como clandestina, ligada diretamente a Roma e que é o alvo prioritário das perseguições promovidas pelas autoridades chinesas. Desta vez, contudo, as declarações de Xi Jinping são muito mais diretas. Seu objetivo é o de cooptar a crença religiosa no país, transformando-a em um mero agente cultural a serviço do Partido Comunista, a exemplo do que o governo de Pequim já faz com tantos outros aspectos da vida do povo chinês.
O líder do PCC agora cobra um empenho maior das religiões nos esforços do partido em criar um novo modelo de socialismo. Aquela coisa de prosperidade comum, tema de outros vídeos aqui no canal. Embora o Ursinho Pooh reconheça que os grupos religiosos têm aumentado seu reconhecimento da pátria, da nação chinesa, da cultura chinesa, do PCC e do socialismo com características chinesas. O objetivo, nas palavras de Xi, seria o de desenvolver uma teoria religiosa do socialismo com características chinesas, uma vez que as religiões na China devem ser chinesas na orientação, o que naturalmente afastaria qualquer interferência externa na gestão da hierarquia religiosa, incluindo aí a autoridade do Papa em Roma. A ideia do ditador é incentivar ativamente as religiões a se adaptarem à sociedade socialista. Em outras palavras, a doutrina religiosa deve se colocar de joelhos à cartilha comunista chinesa, ensinando, dentre outras coisas, a adoração ao Deus-Estado, o respeito ao Messias terreno, certamente o próprio Xi Jinping, e o patriotismo como a maior das virtudes. O líder comunista exige uma governança plena e rigorosa das religiões, algo que supostamente deverá ser buscado dentro das próprias religiões, mas que certamente significará uma total intervenção por parte dos burocratas nos assuntos internos das diversas estruturas religiosas ainda em funcionamento no país. Afinal de contas, estaria sendo formada uma equipe de funcionários do partido e do governo que são adeptos da visão marxista sobre religião, familiarizados com assuntos religiosos e competentes para se envolverem em trabalhos relacionados aos crentes religiosos. É claro que nós sabemos bem o que isso significa. Palavras bonitas que parecem sinalizar um legítimo respeito à prática religiosa e às estruturas das diversas religiões praticadas no país, mas que são totalmente vazias e ambíguas e que representarão, no fim das contas, controle estatal sobre a prática da fé e perseguição brutal a todos os agentes confessionais que se colocarem contra os interesses do partido. Ou seja, a mesma estratégia utilizada pelo PCC contra alvos como grandes empresários chineses será utilizada com ainda mais regularidade contra lideranças religiosas que sejam consideradas inconvenientes para o partidão. Em maio deste ano, 13 seminaristas, 7 padres e um bispo católicos foram presos a mando do governo de Pequim, sob a alegação de estarem realizando atividades ilegais e criminosas. Na verdade, os religiosos em questão pertencem à Prefeitura Apostólica de Xinjiang, que não está ligada à já citada Associação Patriótica e que, portanto, não é formalmente reconhecida como entidade religiosa válida pelo governo comunista chinês. Não é a primeira vez que o bispo em questão, Dong Zhang Weizhou, é preso pelo regime do PCC. E, caso ele seja posto em liberdade e continue com vida e saúde, certamente não será a última. Esta é apenas mais uma faceta da ação do Leviatã chinês. Se décadas atrás o debate era a respeito de uma inevitável abertura econômica do gigante asiático, hoje a história é completamente diferente. E o único questionamento válido é: será que haverá ainda algum aspecto da vida chinesa que não será alvo de total controle por parte do Estado? E a resposta a essa pergunta é: provavelmente não. Nem mesmo a prática religiosa, que para nós, ocidentais, é considerada um assunto de foro íntimo e que pouco impacta na segurança e na estabilidade de um país, consegue passar incólume a crescente repressão do governo comunista da China. Nunca é demais mencionar o ensurdecedor silêncio por parte da grande mídia ocidental a respeito dos crimes contra a humanidade praticados por Xi Jinping e sua turma. Uma vez que o governo chinês deliberadamente tem atacado com ferocidade a cultura e os hábitos de minorias étnicas em seu país, era de se esperar que a mídia progressista do Ocidente denunciasse tais absurdos. Contudo, essa mídia, no fim das contas, está a serviço do globalismo socialista, que tem na prosperidade comum chinesa seu maior exemplar.
e, também é importante lembrar, um de seus grandes financiadores. As 5 religiões permitidas pelo governo chinês. E sim, os chineses possuem autorização para praticar apenas essas 5 religiões. São parte do que resta de aspectos culturais ainda não cooptados por completo pelo governo comunista da China. É curioso pensar que o ópio do povo, segundo as palavras do próprio Marx, criador da criminosa ideologia que hoje escraviza o povo chinês, seja hoje uma pedra no sapato do PCC, a ponto do próprio Xi Jinping declarar guerra, de forma velada, à liberdade religiosa em seu país. No fim das contas, talvez nossos professores de história estivessem errados também sobre esse ponto. Enquanto as religiões praticadas pelo povo chinês não se colocarem de joelhos para adorar o Deus-Estado, pode ser que as diferentes culturas que hoje são brutalmente ameaçadas pelo regime comunista chinês possam resistir. Para todos nós, porém, também fica uma importante lição. O Estado não quer apenas controlar nosso dinheiro e nosso patrimônio. Ele quer muito mais. O Estado deseja controlar nossos pensamentos, nossas vontades, nossas crenças, para ser o dono não apenas de nosso corpo, mas também de nossa mente e, por que não, de nossa alma. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!